Cumprimentos, irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa aí nos assistindo hoje, ou qualquer outro dia aí, a paz esteja com vocês, obrigado por estar conosco já nesse sábado aqui, e espero que você continue conosco aqui. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estou diante da sua presença mais uma vez, ó Deus, pedir misericórdia pela minha vida, pedir que o Senhor me use, Senhor, que apesar dos meus erros e que apesar dos meus defeitos, que o meu pecado não venha contaminar a sua palavra, mas que a tua palavra chegue viva nos corações, Senhor, e cause transformação, ó Deus, e traga reavivamento para as vidas, Senhor. Que apesar de mim, a tua palavra chegue de forma eficaz, Senhor. Guarda a sua palavra em nosso coração e em nossa mente, para que ela dê frutos. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Ainda em pé, vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 11. Você que está em casa aí, se puder abrir também a Bíblia. E manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai ficar apenas nesses versículos aqui de Filipenses. Filipenses 2, versículo 5 até o 11. Pela graça de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem sentar. Na apresentação das meninas, o Mateus foi ali atrás, falou, cara, tá certo as imagens e os nomes? Eu falei, até hoje eu não sei reconhecer, Mateus, eu não sei quem que é quem. E todo pai e mãe de gêmea tem a mesma ideia genial, do que? Vestir as meninas igual. É só para facilitar a vida da gente. Mas, na verdade, eu estou dizendo isso só para dizer que eu sou tio das gêmeas. Para quem não sabe, aí às vezes está em casa, eu sou o tio. Parece comigo, né? Você tem pouquinho cabelo ainda. Mas vamos lá. Só uma nota de esclarecimento aqui. Esse texto vai trazer algumas dúvidas e algumas questões a respeito da Trindade e a respeito das naturezas de Deus. A gente não vai tratar disso aqui, tá? Já fazendo uma propaganda, lá no YouTube lá da IAP do Parque, tem lá série sobre doutrinas, lá vai ter sobre Trindade, um monte de coisa que a gente não vai se ater aqui hoje. Primeiro porque não é a intenção de Paulo nesse texto. A carta aos Filipenses não é uma carta carregada de teologia, é uma carta bem prática. Diferente, sei lá, de Romanos e Colossenses, por exemplo, Filipenses é uma carta simples e bem prática. Então, a gente não vai se ater nessas questões mais teológicas. Para hoje, a Igreja Adventista do Parque Itália acredita que Deus é trino, um em essência e três em pessoas, e que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E assim a gente vai seguir hoje. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo. E Paulo estava, nesse momento em que escreveu a carta, ele estava aprisionado. Tudo indica que ele estava na sua prisão em Roma. E pelo menos dois temas principais a gente encontra na carta aos Filipenses, e especificamente aqui, no capítulo 2 de Filipenses, que é, primeiro, a alegria. Ela é presente em toda a carta. Termos similares à alegria são ditos 16 vezes ao longo da carta, e para uma carta que tem 4 capítulos apenas, é muita coisa. E a ideia de Paulo também nesse texto aqui é de exortar os irmãos à comunhão.
Muito possivelmente, a igreja de Filipenses estava sofrendo alguma coisa relacionada à comunhão dos irmãos na igreja, alguma desavença. Então, o foco de Paulo é tratar a comunhão dos irmãos e tratar a alegria do cristão em meio à adversidade, em meio ao sofrimento. No versículo de 1 a 4, Paulo vai tratar especificamente sobre a comunhão. Ele vai trazer a atenção para aquilo que os filipenses já tinham neles, já tinham em seus corações, porque os filipenses já eram cristãos. Eles já eram regenerados, eles já foram salvos por Jesus Cristo. Então, nos versículos de 1 a 4, Paulo vai primeiro trazer a atenção deles para aquilo que eles já deveriam ter, que é a comunhão entre eles. Paulo vai trazer atenção para isso num primeiro momento. Sejam afetuosos entre vocês, tenham comunhão em espírito entre vocês, que cada um de vocês não considere maior, superior, pelo contrário, considere cada um o outro superior a si mesmo. Paulo quer tirar, talvez, esse partidarismo, essa vaidade, esse orgulho, que talvez existisse ainda na igreja de Filipenses. A ideia dele é o quê? Considere cada um superior a si mesmos. Tenham humildade nos seus corações. E Paulo vai continuar. Não tenham importância cada um para o que é seu, mas cada qual pelo que é do outro. E aqui, Paulo não está dando licença para a gente se intrometer na vida do irmão, tá? O que Paulo está querendo dizer aqui é que a gente deve dar atenção às necessidades dos nossos irmãos. A gente deve dar atenção, se preocupar. A gente deve entender as necessidades dos outros acima das nossas necessidades. A gente deve ter a importância dos outros acima da nossa importância. A gente deve considerar primeiro a necessidade do irmão e não a nossa. O que Paulo vai dizer é isso: se coloca no lugar dele. Pensa se você tivesse como ele. É uma abnegação total de quem você é para que você pense no seu irmão, para que você pense no seu próximo. E a ideia da alegria, dentro desse contexto em que a carta foi escrita, já causa uma curiosidade. Primeiro, porque a igreja estava sofrendo perseguições na época que Paulo escreveu. O próprio Paulo estava preso na sua prisão em Roma, ao que tudo indica. Paulo conhecia de perto o sofrimento, foi espancado, foi apedrejado, foi açoitado, estava em prisão. E não era só uma prisão domiciliar, tinha riscos sérios de Paulo ser morto, ser condenado e sentenciado a ser morto naquele período. O que aconteceu efetivamente depois disso? O contexto aqui é um contexto de sofrimento. E às vezes, como o Fábio falou ontem no Sola Escritura, as pessoas acham que evangelho é um salvo-conduto. Que uma vez que você é cristão, você não vai passar por problema nenhum, e que tudo na sua vida vai dar certo, e que vai ser um mar de rosas. Mas isso está bem fora do que as Escrituras dizem. Os próprios apóstolos, quando terminou ali a era bíblica, ali, por volta de 70, todos eles já tinham sido mortos. Uns crucificados, outro crucificado de cabeça para baixo. André ficou crucificado na cruz, e mesmo na cruz, padecendo por morte, pregou para aqueles que estavam perseguindo ele. E morreu lá na cruz. Alguns foram arrastados pelas cidades, esfolados. Lucas foi enforcado. Mateus morreu na Etiópia. Paulo traz a alegria sobre a perspectiva da volta de Cristo. Paulo quer trazer esse consolo e essa alegria para o meu coração, para o seu coração e de você que está em casa, na perspectiva da volta de Cristo. De que tudo isso aqui é passageiro. De que o seu sofrimento aqui não é em vão. De que a nossa tristeza vai ter um fim na volta de Cristo. E que essa alegria vai ser eterna. Lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Dos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. É essa a expectativa de Paulo para a igreja aos Filipenses. Nesses primeiros 4 versículos, Paulo se atenta ao que os filipenses deveriam ter como cristãos. Só que daí, a partir do versículo 5, ele muda. A conotação dele já é outra. Ele já não busca mais o que há nos filipenses, ele busca o que há em Cristo. Então agora ele usa, a partir do versículo 5, o exemplo decisivo, maior, o exemplo do próprio Cristo.
E o exemplo que Paulo vai trazer de Cristo não é a perspectiva e o ponto de vista de Paulo a respeito de Cristo, mas do próprio Cristo a respeito de si. Paulo vai inaugurar esse bloco do versículo 5 ao 11, que muitos dizem que isso aqui, na verdade, é um hino pré-paulino sobre a trajetória de Cristo. É uma música, é uma canção pré-paulina sobre o caminho de Cristo na redenção, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em seus corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apelo de Paulo, não há como negar esse apelo de Paulo, porque a salvação, o evangelho, ele é propriamente dito a gente nos parecermos com Cristo. É nós nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. A gente tem aprendido na Escola Bíblica dos Jovens, fica aí mais uma propaganda, hoje eu estou publicitário, que o propósito principal de Deus não é a salvação. Olha a cara de espanto, notícia bombástica essa. O principal objetivo e plano de Deus não é a salvação. O principal objetivo e plano de Deus é a reconstrução da família de Deus, aquela que se perdeu com o pecado no Éden. A salvação que Deus propõe é um meio para reconstruir a família de Deus. Para que nós, então, sejamos como Cristo é, e que Ele seja, então, no vindouro, na próxima vida, que Ele seja, então, o primogênito de muitos irmãos. A ideia de Paulo é o quê? Se conformem à imagem de Cristo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que Cristo teve. E qual é esse sentimento? Paulo vai traçar aqui, a partir do versículo 5, o que Cristo sentia a respeito de si mesmo. Qual era a ideia que Cristo tinha a respeito de si? O que ele considerava por precioso? O que para Paulo era importante, para Jesus era importante de fato? O que ele considerava mais importante? O que orientou a caminhada de Cristo para a nossa salvação no seu ministério e na sua vida? O que tinha dentro do coração dele? O que movia Cristo para fazer o que ele fez e para cumprir a sua missão? Aí ele vai começar no versículo 6. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Veja, é importante a gente destacar um paralelo que existe entre o versículo 6 e a conduta de Adão. Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus. Adão, sendo homem, sendo limitado, achou que, porque conhecia a Deus de perto, que porque tinha uma intimidade com Deus, e que porque foi criada a semelhança e a imagem de Deus, então ele se achou Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ao passo que Cristo, sendo o próprio Deus, não levou isso em consideração. Não teve por consideração o ser igual a Deus para se colocar acima das pessoas. Não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria se agarrar, se ater, abraçar. Mas ele abriu mão disso e se fez igual aos homens. Enquanto Adão quis ser Deus, Jesus se assemelhou aos homens. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. O esvaziou aqui é a ideia de que Cristo se deu de uma tal forma, ele se entregou por nós, por você, por mim, de uma tal forma a não sobrar mais nada. Ele esvaziou-se totalmente de si e deu tudo o que tinha em prol da nossa salvação, em prol da reconciliação de nós com Deus. Ele esvaziou de tudo que ele tinha em prol de fazer o favor de reconciliar nós com Deus. Enquanto Adão encheu-se de si, Cristo esvaziou-se de si. O Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor, ele se esvaziou de si, se fez servo de todos e semelhante a homens. Tudo que é a essência de um homem comum, exceto o pecado,
Jesus era. Ele nasceu como a gente nasceu. Ele foi um bebê como nós fomos. Ele engatinhou, ele cresceu, ele se fez homem. Mal sabia Maria que aquele bebê que engateava era o Senhor Criador do universo. Mal sabia Maria que aquele bebê que chamava ela de mãe era a voz criadora do universo. Mal sabia Maria que aquele bebê que ela alimentava era o pão da vida. Mal sabia Maria que quando ela beijava o bebê, ela beijava o rosto do próprio Deus. Porque ele se fez semelhante aos homens. Ele se fez semelhante a nós. Ele se identificou conosco para que hoje a gente pudesse se identificar com ele. Porque ele não é um Deus diferente. Ele não é um Deus alheio. Ele não é um Deus distante. Mas ele é um Deus que está próximo. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que se fez homem para nos entender, para nos compreender, para nos capacitar, para nos ajudar, para estar conosco. Esse é o Deus das Escrituras. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Tornou-se humilde, tornou-se obediente, limitou-se às leis que ele mesmo criou, em prol da nossa salvação. Uma atitude humilde, de um Deus que tudo criou, se limita ao nosso mundo, à nossa realidade, a conviver com pessoas más, com pecadores, para salvar-nos do inferno. E ele foi obediente até morte de cruz. É interessante a gente pensar que a angústia de Cristo não começou ali na cruz. Desde o começo, ele sabia o que esperava. Desde o começo, ele sabia que a missão dela era chegar na cruz. Desde o começo, ele sabia que todos o abandonariam. Mas ainda assim, ele não se atentou para o que era dele. Ele se atentou para o que era do outro. Ele se importou com o que era do outro. Ele estava ali próximo do Getsemane. Ele estava vendo a cruz praticamente. Mas ainda assim, ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu roguei por você. Eu estou próximo da morte. Mas ainda assim, eu roguei por você. Porque ele não colocava ele à frente dos outros. Ele colocava os outros à frente dele. Pedro, eu estou indo morrer. Cara, ninguém vai estar comigo. Todo mundo vai me abandonar. Eu vou estar sozinho. Mas ainda assim, eu roguei por você. Deus entende o nosso sofrimento. Deus sabe do que passamos. Quando ele volta, quando ele ressuscita, ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar Pedro. Pedro, eu já te perdoei lá na cruz. Eu já preguei o seu pecado lá na cruz. Eu não estou aqui para jogar nada na cara, eu estou aqui por você. Eu estou aqui porque eu te quero. Eu estou aqui porque eu vim te resgatar. Deus sabe do nosso sofrimento. O Fábio, na pregação anterior dele, desse mesmo tema, ele abriu o coração para a gente aqui e diz do sofrimento dele e das coisas que ele passou. Eu não sei se... Obrigado, querido. Eu não sei se acabou ali, se ele teve mais sofrimento, se ele teve depois disso. Eu não sei se Deus vai curar isso para sempre dele, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus vai estar com ele durante todos os dias da vida dele, até que Cristo volte. Eu não sei que problema que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, e muitos vendem um evangelho que soluciona tudo, que vai resolver tudo, mas é uma falsa esperança. A esperança verdadeira é que, independente do seu problema, Deus vai estar com você. Cristo está do seu lado. Cristo não te abandona. Ele está convosco todos os dias até que Ele retorne. O justo pelos injustos. O santo pelos pecadores. O inocente pelos culpados. Cristo por nós. Não se considerou superior. Não se igualou a Deus sendo Deus. Mas se pôs na cruz por nós. Ele veio ao mundo criado, o Deus que graciosamente nos dá a vida, e a gente recebeu Ele com uma coroa de espinhos, e a gente presenteou Ele com pregos nos pés e nas mãos, a gente se despediu dEle colocando Ele numa cruz, uma dor excruciante,
para morrer por asfixia. Mas ele se entregou voluntariamente porque ele nos ama. Por fora, os homens zombavam. Era uma morte condenada pelos romanos. Pelos judeus, era o maldito aquele que iria para a cruz. E no coração dele, Deus, por que me desamparastes? Mas ele estava lá por nós. Mas graças a Deus, que o capítulo não termina aí. Graças a Deus que o capítulo não para aí. No versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse termo é um conectivo. Pelo quê? Por aquilo que Cristo fez, Deus então agora faz por ele. Aquele que desceu, agora está nas alturas, à destra do Pai. Tem todo o domínio, toda a soberania. E um dia ele vai voltar. Essa alegria, essa esperança de Paulo é escatológica. É na vinda de Cristo. Como ele não vai mais vir como servo, mas vai vir como Deus poderoso, Deus forte, príncipe da paz, rei dos reis e senhor dos senhores. Não vai haver um joelho que não vai se dobrar diante desse Deus. Não vai ter uma língua que não vai confessar que ele é o Senhor. Que o Deus exaltou de sobremaneira. Esse termo de sobremaneira, o exaltou, o excelso, nunca mais é utilizado no Novo Testamento, é só utilizado aqui para Cristo. O exaltou de uma maneira inigualável. Eu falei aqui do sofrimento dos apóstolos, do Fábio, de Cristo. Mas eu vou falar de um sofrimento que é um pouco mais próximo da minha realidade. Não sei se vocês sabem, mas eu já ocupei todas as posições de filho na minha família. Infelizmente. Eu já fui o filho mais novo, já fui o filho do meio, porque meu pai adotou uma criancinha, e aí meu irmão faleceu, eu me tornei o filho mais velho. Eu já ocupei os 3 lugares. E eu acompanhei o sofrimento de perto, pelo menos de um sofrimento. O outro eu não era nascido ainda. Minha mãe teve um outro filho, chamava Michael. E ele tinha uns 2, 3 meses, mais ou menos, minha mãe conta. E ela acordou no meio da madrugada, assim. O bercinho dele ficava bem próximo da cama. Meu pai chama Gilberto e ela chama meu pai de Beto. E aí ela acordou assustada, o bracinho do bebê estava para fora do berço. Aí ela olhou e falou, Beto, acorda que o bebê não está bem. Meu pai acordou e foi até o berço. Deus já tinha levado. Já não estava mais lá. Quase 25 anos depois, meu irmão está indo para Cananéia e quem dirige o carro para ele, coincidentemente, chama Michael. E ele falou para o meu pai, estou indo com o Michael. Mas mal sabia a gente que ele estava indo com o Michael mesmo. Ele estava indo para Cananéia e lá são 2 vias, uma sobe e uma desce, com acostamento dos 2 lados. O Michael que estava dirigindo, meu irmão no banco do passageiro, o Michael dormiu e veio para a contramão. Ele acordou, tinha um caminhão vindo. Ele assustou e foi para o acostamento da outra mão. Aí ele, ainda assustado, quis voltar para a mão correta. Só que o caminhão não tinha terminado de passar ainda. A lateral onde meu irmão estava ficou todo arrebentado do carro. O Michael teve alta no dia seguinte. A gente não conseguiu se despedir do meu irmão. A gente só foi buscar o corpo dele. Eu nunca vi meus pais murmurarem. Eu nunca vi eles reclamarem para Deus. Isso não é mérito deles. Porque a fé quem dá é Deus. Mas eu sei da esperança deles. 2 filhos eles já têm na glória. 2 filhos já esperam ele assim quando Cristo voltar. A esperança deles é essa. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Ele há de voltar.
Eu participei já da bondade de Deus. Eu vivi a profundeza da misericórdia de Deus na minha vida. E o que eu quero te dizer hoje, o que eu quero que fique na sua mente, no seu coração hoje, é que não importa o que você está passando, Cristo está com você. Cristo está com você todos os dias. Cristo sabe da sua dificuldade. Cristo sabe dos seus problemas. Isso aqui não é uma chave para o sucesso, não é que tudo vai dar certo, mas é que, independente das circunstâncias, que a sua alegria esteja em Cristo, que o seu sentimento seja igual ao de Cristo, que a sua esperança seja a volta de Deus. Eu agradeço imensamente a oportunidade e que Cristo permaneça no coração de cada um, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.